opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária. Audiência esta que só acontece porque você participa conosco por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. A nossa meta é chegarmos a 400 mil inscritos até o final do ano. Para isso, contamos com você. É muito fácil você se inscrever. É de graça, dê o joinha, acione as nossas notificações e tenha acesso a um conteúdo de muita qualidade. O programa de hoje, mais uma vez, é polêmico e com dois gigantes debatedores. A pergunta é a seguinte: segurança pública. O governo federal, o Lula, vai conseguir solucionar os problemas nessa área? Comigo, dois especialistas notáveis, com posições antagônicas. Ele, que já foi líder, inclusive, no Congresso Nacional, delegado Valdir Soares, hoje é presidente do Detran Goiás. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado mais uma vez ao TBC Debate, Rafael, ao convite. Euler, forte abraço e a todos que nos assistem. Eulerivo, que é sinceridade na veia. É impressionante o quanto ele não foge do embate. Seja muito bem-vindo, Euler. Eu que agradeço a Brasil Central. Eu falo TBC, sempre com você. Muito obrigado pela audiência. Vamos lá então, vamos com a nossa pergunta do dia, que é sobre segurança pública. O ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, assinou uma portaria que autoriza o uso da Força Nacional no Rio de Janeiro e a liberação de 20 milhões em investimentos na segurança pública da Bahia. As duas regiões enfrentam uma escalada de mortes violentas. Para o Rio de Janeiro, o documento assinado por Dino autoriza a atuação da Força Nacional em apoio às equipes policiais. O estado enfrenta sucessivos quadros de crise na segurança pública. No estado da Bahia, em setembro, foram 68 mortes de criminosos em confrontos com a polícia. O Ministério da Justiça anunciou que o novo programa de combate às organizações criminosas no país terá investimentos de 900 milhões ao longo dos próximos 3 anos. Segundo a pasta, a iniciativa será implementada de forma gradual até o ano de 2026. O programa consiste em 5 eixos de atuação. São eles: a integração institucional e informacional, aumento da eficiência dos órgãos policiais, portos, aeroportos, fronteiras e divisas, aumento da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação entre os entes. Diante dessas mudanças, deixamos a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Segurança pública, o governo federal vai conseguir solucionar os problemas? Temos aqui especialistas. Vou começar essa rodada com o delegado Valdir Soares. Deputado, qual a sua opinião a respeito desse programa do governo federal? O governo federal, o governo Lula, vai conseguir solucionar esse problema ou não? A esquerda não é boa em segurança pública. Qual a sua visão, delegado? Eu diria para você que segurança pública não é uma das habilidades do atual governo federal. Eu penso que o Dino foi chamado pelo Lula, foi governador do Maranhão, foi juiz e teve logo nos primeiros dias, depois de alguns embates em algumas comissões, levou um puxão de orelha do presidente e teve que recuar em alguns passos. E agora é um dos candidatos a uma vaga no STF. Temos lá ao lado dele um amigo nosso que foi parlamentar comigo, Elias Vaz, cara fenomenal, parceiro, mas eu penso que essa não é uma das habilidades do PT e nem do Dino. O Dino não tem essa habilidade na segurança pública. E a gente pode ver que durante os governos do Lula, lá atrás, 2003, 2004, 2005, depois Dilma, nós só tivemos ano a ano o aumento do número de homicídios no país. E continua o descontrole em relação
Quando você não fala de homicídio, você vai falar de drogas também. As nossas fronteiras continuam abertas. A questão migratória. Nós temos uma política migratória muito aberta. E isso vai trazer, com certeza, problemas também de segurança pública no momento certo. Nesse momento, o Lula vai ter que levar o Dino para o STF para tentar apagar um pouquinho do péssimo, eu acredito que, do trabalho que ele não está realizando no Ministério da Justiça. Esse plano que ele traz hoje, para mim, na verdade, mostra o desconhecimento total de segurança pública. Veja só, ele vai mandar 20 milhões para a Bahia, ok? Vai reforçar a segurança na Bahia. E aí, para onde que vão os marginais? Os estados vizinhos, que estão ao lado da Bahia, que também são pobres do Nordeste. Então a migração vai acontecer automática. Então ele tinha que dar 20 milhões para cada estado se equiparasse no reforço da segurança pública. E segurança pública, no estado que está o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e a Bahia e Pernambuco, me surpreende que ele venha 100% com força policial. Eu acho que ele, na verdade, Rafael, ele precisava estar fazendo investimento em habitação, em social, em educação, em saúde. Se ele não trazer o social, Rafael, esquece. Vê o abandono que nós temos do Rio de Janeiro há muitos anos. E me parece que vai ficar, mais uma medida paliativa para ele poder colocar o pé no STF. Eulerivo pensa diferente? Dino, Lula vão conseguir resolver esse problema da segurança pública? Creio que não. Acho que o governo Lula vai melhorar muito. Porque o problema, você sabe, Rafael, o problema principal é a questão do salário do trabalhador. O trabalhador ganha muito mal, a família ganha muito mal. Na verdade, os nossos trabalhadores passam fome. A nossa juventude está de fato abandonada. Então vai para a droga, vai para o crime. Então a fonte que produz bandidagem é na miséria. Tem que atacar a questão da miséria. O Lula está com um programa de atacar a miséria, de melhorar a vida do brasileiro. Mas olha que enfrenta, viu, o delegado Valdir? Veja que dificuldade que o Lula enfrenta. O governo Bolsonaro nomeou um presidente do Banco Central que o Lula não pode trocar até o final do ano que vem. Esse cara está exigindo 13% de juro para levar dinheiro para os bancos. Ora, eu sempre digo aqui nessa televisão, os bancos já levam do Brasil 46% do que o Brasil produz. E a pobreza não tem isso, não tem. Então eu sou, por exemplo, que devemos abaixar o juro, devemos, na verdade, estatizar todo o sistema bancário do Brasil, tudo tinha que ser estatizado, para voltar com que a riqueza do Brasil sirva ao brasileiro. Esse é um primeiro ponto. O Lula enfrenta muita dificuldade, porque o Brasil domina os bancos, domina os grandes, os ricos, os grandes proprietários. Eu estou de acordo com o delegado Valdir. Mas a gente está falando de segurança pública ou de economia aqui? A economia é a base da segurança pública. Mas a se a economia vai bem, a segurança pública vai bem. Se a economia vai mal... Vocês estão falando do social, vocês dois falaram do social. Exatamente. Mas a curto prazo, dá para resolver tomando medidas mais pragmáticas, mais enérgicas, ou não? Deixa eu te falar um trem. Você não pode querer, a linha do raciocínio do Euler é perfeita. Você não tem como destoar. Ele vai lá, nós somos de linha ideológica diferente, mas a gente concorda que tem que ter mais emprego, que tem mais educação, mais saúde, redução da pobreza. Até nos juros eu concordo com o Euler que tem que baixar, entendeu? Não concordo que privatize todos os bancos. Eu acho que necessita. O senhor não foi o delegado que combateu o crime mesmo que mas a área social deixasse a desejar? Não, nunca. Toda vez quando eu trabalhei aqui em Goiânia, na região noroeste de Goiânia, no entorno de Brasília, na periferia,
Quem que eu atendia? Eu atendia pessoas engravatadas que nem você, ou eu atendia aquela pessoa pobre que ia de chinelo de dedo, a doméstica, eu entrando aqui agora no prédio da TBC? Foi ali, abracei a doméstica, outra pessoa. Mas agora combater o crime. Não, espera aí, para você combater o crime, você tem que estar próximo do cidadão. Não adianta você querer combater o crime na elite. Você, a miséria, o primeiro... Mas o senhor dava uma cesta básica pro preso lá? Não é cesta básica. O criminoso que o senhor prendia? Não, você não tem que falar de cesta básica. Em então relação... não foi o social, o senhor tomou medidas para prender Rafael, bandidos ali, Rafael, prender pessoas que estavam cometendo crime. Rafael, você tem que deixar a gente terminar o raciocínio. Pois não. Se você não deixar a gente... O senhor está me provocando aqui. Se você não deixar a gente complementar o raciocínio, então o que acontece? A solução da segurança pública, o Ivo foi muito bem, o Lula não vai dar conta não, esquece, né? Ele tinha que ter esses desafios que o Euler falou. Então, segurança pública se faz com pessoas especializadas. Me desculpe, o Dino foi um governador, foi juiz, mas ele não tem especialidade em segurança pública. Tanto que se discute hoje no governo federal a separação, né, do Ministério da Justiça e da Segurança. Seria um caminho, mas não adianta você criar um Ministério de Segurança sem dinheiro. Segurança pública, o que é? Nós temos que ter serviço de inteligência. Nós temos que unificar a atuação das forças. Olha, o Dino fez o evento agora para lançamento, estava lá só o governo federal. Segurança pública hoje, Rafael, cidadão, se faz com a GCM, com os agentes de trânsito, você faz com a Polícia Civil, com a Polícia Militar dos Estados, é esses que estão direto na linha de frente no combate ao crime. Então, se você vai fazer um pacto nacional de segurança pública, você tem que reunir as Forças Armadas também, né? As Forças Armadas, não basta... Nós somos um país pacífico. Ok, deixa eu passar a bola. Espera aí, só terminar o raciocínio. Sim. Por que você não leva as Forças Armadas para as nossas fronteiras? Por que você não leva? Ganha seu salário suficiente, vai para a fronteira. Agora que tem que ficar nos quartéis. Ou então e para buscar solução, nós temos que tirar, por exemplo, os moradores de rua. Por que não leva os moradores de rua, que tem em todo o Brasil aí, para fazer cursos, treinar no exército? Tem a Cracolândia que é terrível em São Paulo. Por que a gente não dá esse desafio para as Forças Armadas, que são preparadas, treinadas, e nós não temos guerra? Nós vamos guerrear com quem? Com a Argentina, com a Venezuela, com Cuba? O Brasil não é um país pacífico. Então use essas forças que hoje ganham bons salários para ajudar no combate à pobreza, dos problemas do Brasil, da nossa fronteira. Aí sim... né? Aí sim nós vamos dar dignidade e trazer resultados na segurança. Os senhores são máquinas de informação, então tem que parar os senhores um minutinho. Eu vou passar a bola para o senhor. Qual a sua visão sobre esse programa do Dino? O delegado Valdir ele deixou muito claro aqui que o Dino está meio que jogando para a galera, para dar uma satisfação, porque ele é muito bom de oratória. É isso mesmo? São medidas que não vão resolver absolutamente nada? Não vejo assim. Olha, o Dino, eu conheço muito o Dino. É uma pessoa muito séria, muito voltada para o trabalhador, para o povo. Então, ele partilha dessa opinião de que o centro, o coisa principal é dar condições ao povo de viver melhor. Agora, é claro que nesse vácuo que teve o Brasil, e continua tendo, o crime organizado avançou muito. E tem que ser combatido com muita dureza, com muita firmeza. E eu concordo com a integração de todas as forças. Hoje, eu concordo que as Forças Armadas do Brasil, elas devem ficar lá na defesa do país. Infelizmente, elas são envolvidas no combate aos movimentos sociais, o que é um erro. Deveria ser mobilizado todas as polícias, militares, civis, e desenvolver muito o programa de inteligência, sim. Agora veja vocês aqui, a questão do combate da droga. Olha, o Brasil é um dos maiores vendedores de droga para o mundo, mas os Estados Unidos é um dos maiores compradores de droga do mundo. E ali não vai combater a droga no governo americano, porque o governo americano é um dos mais envolvidos no próprio consumo da droga. Hoje, essas Forças Armadas Americanas, eu me lembro muito bem, vocês viram nos filmes do Vietnã. O debate é sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Parece que tem um fantasma dos Estados Unidos assombrando o senhor o tempo todo. Mas exatamente, o Brasil, o que é a droga? Vai principalmente para os Estados Unidos, porque lá eles compram a droga. Por que não existe um combate violento do governo americano
contra o consumo da droga dentro dos Estados Unidos, que o próprio exército americano utiliza droga para drogar os seus soldados nas guerras. Então é um negócio difícil, é como enxugar gelo, não tem, é difícil. É difícil. Mas em Goiás a solução do problema da Helder? segurança pública é uma questão de longo prazo, nós temos de compreender assim, onde a base central é a melhoria de vida do povo, do trabalhador, e desenvolver também um trabalho de inteligência organizado para atacar as grandes organizações criminosas que são muito inteligentes, gastam fortunas, trabalham não é com burrice, eles planejam. Então também a polícia brasileira deve fazer isso. O Dino está querendo fazer isso. Agora você vê, o Brasil está assim, acontece coisas a cada momento. No Rio de Janeiro, um problema. Outro problema lá também na Bahia. Dias atrás, vocês viram lá na Amazônia, o pessoal pegou aquele jornalista e matou lá. Quer dizer, então está correndo atrás do prejuízo. Está essa política de correr atrás do prejuízo, que não tem jeito de não correr, tem que correr, mas isso não pode ser o centro. Tem que haver uma organização de todas as forças de combate ao crime e de fazer um planejamento inteligente. Isso ainda está faltando. Eu defendo o Ministério da Segurança Pública. A esquerda, ela passa a mão na cabeça de bandido? Eu acho que não passa a mão na cabeça de bandido. O problema é que a esquerda, Rafael, quando nós falamos que o problema central está na miséria, a fonte, como é que está na miséria mesmo, a fonte da... Então não pode dizer, você acha que, por exemplo, agora, vamos botar, o combate ao crime, é você estabelecer a pena de morte, passar a fazer fuzilamento dos estádios, é criminoso, fuzila imediatamente, você vai resolver o problema? Não vai. Porque a fonte que está brotando o bandido o tempo todo é da miséria. Então tem de combater a miséria. Aí é o centro do combate ao crime. É melhorar a condição de vida do trabalhador brasileiro. Esse é o ponto central. Delegado Valdir, a esquerda passa a mão na cabeça de bandido ou não? Eu diria para você que a esquerda ela tem um viés de defesa dos direitos humanos. Isso todo mundo sabe e eles têm essa habilidade maior. Mas isso a gente acaba vendo nas reações hoje do STF. Você vê que há poucos dias atrás a ministra que vai se aposentar agora colocou nas ruas mais de 40 mil bandidos. Em apenas numa revisão de 30 dias de processo, eles colocaram na rua 40 mil bandidos. Aí como eu vou dizer que é uma ministra indicado pelo Lula? Como que eu vou dizer que eles não gostam não tem essa tendência libertária de colocar aquele que comete crimes na rua? A polícia fica revoltada com isso ou não? A polícia enxuga gelo, né? A polícia enxuga gelo. Mas eu diria para você, Rafael, que a lição que eu falei para você aqui, que o Euler também falou, a gente mira aqui, eu me miro aqui no exemplo do governador Ronaldo Caiado. É muito simples. Quando o governador Ronaldo Caiado assumiu, nós tínhamos um caos na segurança pública em Goiás, no social, na educação, na saúde. O que o governador Ronaldo Caiado fez? Primeiro passo, pegou a gracinha, colocou lá na OVG. E daí? Com muito investimento em pobreza, em ações sociais. Você pega o Mães de Goiás, aí o primeiro governador que investe na educação, ele foi lá na educação. Na educação, todas as nossas escolas estão reformadas, nossos professores ganham bons salários. É isso que o governo federal tem que vir aqui e copiar. Depois, habitação. Qual o estado da casa a 0,800? Casa de boa qualidade. Goiás, aí investiu na moradia. E daí? Depois da moradia, aí fomos para a saúde. Concluiu todos os hospitais. Hoje nós temos um dos melhores estados em relação à saúde. Terminou a saúde. O governador também. Aí teve que falar firme em relação à segurança. Ou o bandido muda de profissão, ou muda de Goiás. Integrou as forças policiais. Hoje nós temos centro de ações. A Polícia Federal, quando precisa pegar um bandido, não é ela que vai operacionalmente, não, Euler. Ela chama a Polícia Militar, que tem ação ostensiva, tem o COD, tem a Rotan, né, que fazem ações e prendem esses traficantes. Então, a aula de segurança pública, se o Dino quiser, ele teve até outro dia aqui,
né? Ele tem que mandar os especialistas para Goiás, para ver como que Goiás fez. Mas tem que investir primeiro, gerar emprego, né, Ivo? Se não gerar emprego, não tem. O cara vai para criminalidade na periferia. Ele não tem que fazer, tem que levar a escola técnica, tem que preparar, profissionalizar, permitir bons salários. Tá, mas o Dino seria capaz de dizer o seguinte: o bandido muda de profissão ou muda de país? Não. Olha, deveria dizer, não é? Deveria ter capacidade de dizer. Eu acho assim, Rafael, você fez uma pergunta. A esquerda, o forte da esquerda é o combate, é a questão da segurança pública? Eu diria que não. É um dos pontos, um dos calcanhares de Aquiles, que falamos, dos governos de esquerda. Isso existe. Porque é uma contradição entre os direitos humanos, essa questão da miséria, tem que atacar essa questão, mas eu acho que tem que ter medidas rigorosas no combate ao crime. Nesse ponto está faltando medidas mais rigorosas. Não dá para a polícia prender um bandido, esse cara já é um assassino, aí quando você vai ver no jornal, ele já matou várias pessoas, foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, foi preso. Não, isso não tem cabimento, isso não tem cabimento. Isso tem que ter mais punição nesse caso, desses criminosos, assim, contumazes, provados, tem que ter esse combate firme. Eu sou favorável que o Brasil tinha que ter, pela gravidade da situação da segurança pública, deveria ter sim um Ministério da Segurança Pública. Eu vejo aqui, parece que o Dino não estava de acordo com isso, eu não sei, não vi a opinião dele. Eu sou favorável, sim, a dividir esse ministério em dois, da Justiça e de Segurança Pública, de forma especial. Porque o de Segurança Pública, ele tem que agir também de conformidade com as Forças Armadas, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Polícia Técnica, até com as Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica. Tem que haver essa integração. Tem que ser comandado por alguém que tem uma visão de campo. Por exemplo, o delegado Valdir tem uma visão de segurança pública. A delegada aqui de Goiás, O senhor aceitaria um do convite para PT, ser ministro do governo Lula? Da Não, segurança pública? o governador Ronaldo Caiado me convidou para ser presidente do Detran. Eu não tenho, a minha submissão, minha lealdade é o governador Ronaldo Caiado. Mas um convite de um presidente da República não te tocaria? Eu faço aquilo que o governador Ronaldo Caiado pedir, porque ele é o meu chefe. Seria insubordinação da minha parte, falta de ética, falta de moral, aceitar um pedido sem a concordância, sem o aval do meu governador. E se ele te der o aval? Se o governador me der aval, Valdir, vai lá, assume o Ministério, não da Justiça. Eu acho que da Justiça, as esquerdas têm excelente habilidade para atuar. Mas se amanhã o governador Ronaldo Caiado vier pedir para o delegado Valdir, assuma o Ministério da Segurança Pública no país, você acha que eu vou recusar? Se ele pedir para mim, sim. Agora, sem autorização dele, sem pedir a bênção dele, infelizmente não teria condições. Então, veja só, eu vou pedir o apoio do nosso delegado Valdir para ajudar, apoiar e indicar a nossa Adriana Corse, Excelente profissional. que é um excelente profissional para o Ministério da Segurança Pública. Por que não? Ela é cotada? Uma mulher, eu creio que é cotada, viu? Sim. Eu creio que é cotada. Ela é da minha uma turma? Pessoa, então, da sua turma. É uma pessoa capaz, De delegados. Adriana Corse, né? Capaz de desenvolver um grande trabalho, porque precisa de ter essa integração. Então, essa separação do Ministério da Justiça e do Ministério da Segurança Pública é uma necessidade, já está atrasada essa medida. Agora, o Ministério da Segurança Pública, ele tem que ser a integração das Forças Armadas, da Polícia Civil, a inteligência no combate ao crime organizado. Agora, isso aí é um ponto, porque todo o governo Lula como um todo, ele está atacando a questão do social, melhorar o salário, melhorar a condição de vida do trabalhador. Esse é o ponto central. Okay. A juventude, por exemplo, está abandonada. A juventude na área do esporte, tem que permitir a juventude, tem que dar para ela condição, outro caminho para a juventude, não é? Olha aqui, delegado, nós entregamos ali, aqui no Chácara São Pedro, atrás do Country Club, nós entregamos ao nosso movimento da moradia, entregou 900 apartamentos. Eu reuni o pessoal e falei, olha, vocês estão ganhando esse apartamento de graça, quase. Vocês vão pagar durante 10 anos, pagar aí R$100, agora o Lula acabou de reduzir para 5 anos apenas. Falei, o que eu quero que vocês façam aqui é que nesse conjunto não haja fome. E nesse conjunto não haja nenhum jovem envolvido com droga, por falta de alternativa. Okay. Tem que ter alternativa.
Vamos lá, olha só, em entrevista recente ao portal UOL, o governador Ronaldo Caiado defendeu o debate nacional sobre segurança pública e atuação integrada entre governos, principalmente sobre o narcotráfico do Brasil. Vamos acompanhar o que disse o governador. Goiás hoje é o estado mais seguro do país. Do país. É o menor valor de taxa de seguro de carro, de transporte, de carga, e, ao mesmo tempo, é um estado onde aqui não existe um palmo em que a nossa polícia não anda nela. Não existe um palmo de estado que não seja do estado de Goiás. Aqui não tem o estado paralelo. Goiás é um estado que não tem um bairro, uma rua, que seja estado paralelo das facções. Então, é um assunto que precisava muito de ser pautado e de ser buscado quais foram os resultados obtidos com governos que tiveram ali a inteligência associada à capacidade de prever os problemas, de poder antecipar o crime, de poder chegar a resultados como nós chegamos no estado de Goiás, em parceria com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a área de informação do Ministério Público chamado GAECO, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. Como deve ser a atuação do governo federal em relação à segurança pública? Ou não? Isso é pura responsabilidade dos governos estaduais? Fabiola, todo o crime de fronteira, toda a parte do narcotráfico, não tem nada a ver com o Estado, Fabiola. Isso é crime federal. O que nós estamos fazendo é realmente, aqui em Goiás eu tenho que reconhecer a ação da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal de Goiás, que nós trabalhamos de forma conjunta. Fala polêmica e direta do governador Ronaldo Caiado, que mudou a história da segurança pública em Goiás. Ele falou que a gente está debatendo aqui nesse momento. Mostra uma conciliação, mostra-se uma conciliação de ideias, a unificação dos órgãos, de todos os órgãos, Forças Armadas e Forças de Segurança, para trabalharem unificadas. Eu acho que a gente tem que avançar também, tem muita gente que não gosta, mas a gente tem que pensar na unificação da Polícia Militar com a Polícia Civil, criar uma Polícia Municipal, uma Polícia Estadual, unificar a Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Federal. Isso significa desmilitarização? Não, nós podemos deixar um segmento uniformizado. Não tem problema. Se é por causa do uniforme... Mas deixaria de existir a figura do policial militar? Não tem problema. Você pode começar a carreira, você vai começar a carreira como policial. Você começa como policial de rua, uniformizado, militarizado. E depois, para a segunda fase da investigação, você se tornaria um policial investigativo numa segunda etapa. Mas deixa eu entender que o senhor é especialista, eu sou jornalista. O senhor defende o fim da Polícia Militar ou não? Eu defendo a unificação dela com a Polícia Civil. Se o nome amanhã vai ser Polícia Militar, se vai ser... Eu defendo que seja um nome Polícia Estadual. E a gente teria uma Polícia Municipal formada pela GCM nos municípios. Mas esse não é um projeto de esquerda? Oi? Não, é um projeto de país. Isso daí não tem direita, não tem esquerda. Tá? Na verdade, é um projeto para tentar reduzir os embates que às vezes tem entre as forças de segurança. Mas diria para você, Lula poderia intervir agora. Veja só, poucos dias atrás, o STF praticamente liberou o uso de drogas, da maconha. Então isso é vergonhoso, isso vai trazer maior criminalidade. Nós já não temos um controle, nós não temos um controle hoje do número de usuários. Veja o que acontece na Califórnia, em vários estados americanos. Você liberou as drogas, você vê zumbis humanos andando pelas ruas, pior que a Cracolândia em São Paulo. Tá? As mães que estão nos assistindo sabem o perigo e a dor de se liberar a maconha. Eu já vi isso muito nas periferias. E outra questão também, que a esquerda, que o Dino é contrário, eles estão atacando as pessoas erradas. Você desarmar o cidadão, pega os Estados Unidos ou países europeus onde existe um alto índice de cidadãos armados. São países seguros, porque o bandido não vai invadir sua casa para te roubar. Os Estados Unidos já não são tão seguros assim, dependendo do estado. Mas vamos fazer o seguinte, deixa eu passar a bola para o Euler, para a gente tratar assunto por assunto. Já falei, o senhor é uma máquina de informação, a gente tem que te parar de vez em quando. Vamos falar sobre essa proposta da esquerda, né, que sempre fala em desmilitarização da polícia. O senhor concorda com essa tese ou não? Ô, Rafael, antes disso, eu queria elogiar o Caiado, o governador Caiado. O Caiado teve um dos pontos fortes do governo dele foi o combate ao crime.
E eu não tenho dúvida que o Caiado tem muita contribuição a dar ao governo Lula para ajudar a combater o crime. Organizar o governo federal com os governos estaduais, com as prefeituras. E eu diria também, eu acrescentar um ponto a mais, com a população. Criar os conselhos de segurança, que a população participe, dê opinião, que ela controla também. Não é isso? É combater essa história de legalização de droga. Isso é um absurdo completo. Completo. A droga não pode ser liberada, nem a maconha, tipo algum. Tolerância zero. Assim nós podemos começar a combater. Então eu vejo que a questão de segurança pública, Rafael, o governo federal tem que montar um ministério, chamar as pessoas especializadas, concordo com o Caiado, chamar os governadores que tiveram maior sucesso nessa questão, debater de forma franca, aberta, porque o governo Lula como um todo, ele está atacando o principal, que é a questão social. Isso. Mas na questão de segurança pública há um tratamento também técnico, específico, e nesse caso precisa envolver os governadores, as polícias. E aqui em Goiás, de fato, há de reconhecer que Goiás, o governo Caiado, botou como meta dele a questão da segurança pública, um dos pontos que era um desafio, e ficou sucesso. O Valdir disse o seguinte, que o Dino botou dinheiro na Bahia, os policiais vão fugir para outros estados. O Caiado fala, ou muda de profissão ou muda de Goiás. Ele não quer saber por onde o cara vai. Então, essa tese dele pode ser aplicada em todos os estados, vai ficar muito difícil para o bandido correr para algum lugar para outro. Tem, de fato, de criar uma situação de grande pressão, senão não vai resolver o problema. O discurso do senhor é um discurso de direita, hein? Em relação à segurança pública. Não, é um discurso, eu diria assim, não é direita e esquerda, é um discurso científico. Para ajudar a população. Nós temos que, veja, se a direita, por exemplo, colocar como centro o combate à pobreza, o que não tem acontecido, o que não acontece, então nós estamos de acordo. Tem que colocar como centro o combate à pobreza, aumentar emprego, aumentar o salário, aumentar o poder aquisitivo do povo. Mas uma prova concreta é que está aí esse ministro, o presidente do Banco Central, que sentou em cima, tem que pagar 13% de juros para os bancos. Ele não tem esse direito. Euler, só para a gente debater ponto a ponto, rapidamente, o senhor é a favor da desmilitarização da polícia? Depende. Tem que estudar melhor essa questão. Ok. Vamos lá, olha só, o presidente do Senado, o delegado Valdir falava sobre isso, né? O Rodrigo Pacheco afirmou que a proposta de emenda à Constituição para criminalizar o porte e posse de drogas é um espelho do que pensa a maioria da sociedade brasileira. O senador disse que tem conversado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a tramitação do texto no Congresso Nacional. O movimento de Pacheco é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que tem discutido a descriminalização do porte de maconha para consumo. O presidente do Senado tem criticado o posicionamento dos ministros. Ele alega que é papel do Legislativo discutir ou não a descriminalização do porte de drogas no país. Rodrigo Pacheco, está certo? Ele está certíssimo. E outro detalhe importante, Rafael, eu acho que deveria ter uma tolerância até um limite para os governadores terem o controle da segurança pública no seu estado. Se chegar ao limite, o governador perdeu o controle, eu acho que tem que ter intervenção federal. Normeia o interventor para cuidar da questão, deixa o governador cuidar das questões demais, mas intervir na segurança pública. Quando o governador não dá conta de resolver o problema, intervenção. Há muito tempo nós precisamos de intervenção no Rio de Janeiro, agora na Bahia, em Pernambuco. Né? Se o governador não tem habilidade para isso, normeia o interventor, coloca alguém que tenha capacidade, que queira fazer isso. Há muito tempo a gente precisa, o Rio de Janeiro, a gente sabe da existência das milícias, né? Uma das cidades com maior potencial de gerar empregos, em razão do turismo, Euler, é o Rio de Janeiro, é a cidade maravilhosa do mundo, tem praias lindas, é um estado maravilhoso, mas está tomado pelo crime. Nós atraímos menos turismo, nós atraímos menos turismo que a Nova Zelândia, que países daqui da América do Sul, que Cuba. Por quê? Porque nós não temos resultados na segurança pública. Nós temos aqui em Goiás
maravilhoso, tem aumentado o número de turistas para cá. Mas todo mundo quer. Eu viajo muito para o exterior e o turista, a primeira coisa que ele pergunta é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então o que acontece? Nós precisamos criar uma intervenção no Rio de Janeiro permanente. Enquanto se não trouxer uma solução, e aí tem que, com todo o respeito às forças policiais de bem que tem lá, mas tem muito bandido nas forças policiais. O surgimento das milícias, né, e das facções aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo avançou no combate à segurança pública e Rio de Janeiro ficou abandonado. Infelizmente, Rio de Janeiro hoje, a Bahia, Pernambuco, são oásis do crime. Ceará está avançando muito, são oásis do crime. Então, se nós não tivermos medida dura, não tem remédio não adianta. Quando o câncer está generalizado, se você não aplicar um remédio eficaz, ele vai acabar com a sociedade, acaba com o povo, acaba com a alegria das pessoas de viverem, Rafael. A segurança pública pode levar Caiado à presidência da República? Leva, com certeza. Ele tem um perfil muito bom. Eu entendo que hoje ele é muito agregador, tem conversado muito. Eu achei muito interessante, toda vez que vem um ministro do governo federal, ele recebe com todas as pompas, leva para o palácio, recebe da direita à esquerda, dialoga com Lula. Os dois foram opositores numa candidatura à presidência da República, eram parlamentares opositores no parlamento, cada um com o seu perfil. Caiado, o maior orador do país, com certeza, não existe ninguém que nem ele. Lula, articulista, né? São dois homens vencedores e que acredito amanhã vão acabar se enfrentando numa eleição presidencial, tá? Mas não vão se enfrentar com respeito e vão deixar para o povo a escolha daquele que quer ser o presidente do Brasil. Pois não, Euler. Olha, vou falar só para o delegado Valdir, o Rio de Janeiro, saiu na internet agora, foi indicado como a cidade do mundo mais perigosa do mundo para se visitar. O pessoal não quer visitar. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo, conforme a música lá que nós conhecemos. Mas, em 68, eu morei no Rio de Janeiro, no movimento estudantil. E eu dizia, quando passar o regime militar, eu quero morar no Rio de Janeiro. Naquela época tinha uma música interessante, fala assim, eu a sorrir para a favela e ela chorando para mim. Hoje eu diria que eu a sorrir para a favela, ela rosnando para mim, porque mudou completamente. Mudou porque piorou a vida demais ali da população. Então, essa questão de droga... Brizola tem culpa? Que você disse aqui, Brizola não tem culpa, não tem culpa. Brizola, o que ele fez, inclusive, foi abrir escolas para formar, os centros de formação integrada no Rio de Janeiro, não é que foi uma das marcas dele, ele ajudou a população e ajudou também na educação. É que ali no Rio de Janeiro, como diz o Valdir, não tem uma ilha, o Estado não é ilha. Ele tem a questão, como diz o Caiado, a questão nacional, ela prepondera. Agora, só eu quero terminar aqui o seguinte, essa ideia de liberar maconha e não liberar cocaína, etc. tal, veja, eu disse aqui na televisão, imagina se você que está me ouvindo, fosse de um grupo que vende droga no país, quer vender droga em grande quantidade e tem um combate a ela. A melhor coisa que você ia fazer é fazer o governo abrir. Pode consumir droga. Pronto, é o paraíso dos traficantes. É isso que eles querem. E é claro que isso vem toda essa proposta de liberação, vem toda adocicada. Não, se você liberar, não deixa de ser crime. Isso é uma loucura. Não é só loucura. Inclusive agora está aí o pessoal da ciência levantando que jovem, a cabeça, o nosso cérebro, ele ainda com 20 e tantos anos ainda está se formando. Então a maconha causa um estrago no cérebro dos jovens da pessoa. Não se pode liberar maconha. Essa medida é uma medida, eu digo, criminosa. A drogas tem que ter tolerância zero. Isso é fundamental para o Brasil. Nós não podemos permitir nenhum tipo de droga no país, nenhum. Todas têm que ser combatidas. E com muita firmeza e com muita inteligência. Você sabe que esse discurso incomoda setores da esquerda? Olha, não sei. Veja só, eu sou da esquerda, eu sou comunista. Essa é a proposta do Partido Comunista. Os comunistas no mundo inteiro é tolerância zero. Na China, se você for mexer com droga, você na China mexendo com droga, traficou droga, não tem conversar. É fuzilamento. Fabrício Rosa, acabou. Por exemplo, ele é a favor da legalização. O Fabrício Rosa é. Isso não é o que quer dizer que o Partido Comunista é. Os comunistas não são.
não tem essa opinião. O Fabrício Rosa tem, mas é dele. Não é a opinião dos comunistas. Não, e no mundo todo. Ele se declara comunista. Por exemplo, Cuba. Tolerância zero à droga. Eu estive em Cuba na agora. Rússia, de Lenin. Tolerância zero. zero. Acabei de voltar de Cuba. Pois Você é. não vê um cigarro de Não maconha, tem não vê nada. Zero. Zero de drogas. Tolerância zero. Zero. Então, nesse país, a Rússia na época do Lenin, a Rússia na época do Stalin, você vê Cuba, você vê a Coreia do Norte, você vê o Vietnã, você vê a China, ali não tem espaço para droga. A Holanda está um caos. Pois A é, Holanda, o caos, a Holanda Estados Unidos, abriu, um caos. Tá um Estados caos. Unidos A Itália, está um abrindo caos. também, É. a Itália. A Itália, um caos. Itália. O Brasil, um caos. Vamos vamos falar do Brasil, nosso é, país, vamos né? Brasil. Falando da casa dos outros, vamos falar da nossa Sim, casa. mas eu tive em Amsterdã. Todas as pessoas ali, elas precisam ser revistadas. 80% das pessoas ali perdem voos. E aí Então o aumenta o país número de está crimes. querendo voltar atrás dessa medida Portugal da liberação também, da Foi um maconha. erro. Portugal e eu também. me lembro quando liberaram a questão da Holanda, falaram, não, é porque se liberar, vai descriminalizar, vai ficar tranquilo. Porque o pessoal consome droga porque é segredo. Não é não. A droga vicia mesmo. É um mecanismo físico da droga no cérebro da pessoa. A pessoa fica dependente. Não consegue sair mais daquela situação. Não é? Então, não se pode permitir isso. Sabemos que é uma droga que causa mal às pessoas, por que você do Estado vai liberar isso? Não pode liberar. É um erro do Supremo Tribunal Federal? É. Eu defendo o Supremo Tribunal em vários pontos. Nesse ponto, sou contra. Ok. Acho que é um erro. Vamos lá, olha só, em audiência pública na Câmara dos Deputados sobre a abordagem dos agentes de segurança, a representante da Coalizão Negra por Direitos Humanos apontou o caráter racista das abordagens das polícias. Acompanhe. Que esses agentes têm também, utilizam algo que a gente chama de perfilamento racial, antinegro. Isso também é uma questão comum. Então, independente de protocolos, esse agente de segurança público ou privado, ele não vai agir da mesma forma em relação a uma pessoa branca e negra. A abordagem é diferente, a ação é diferente e o resultado é diferente. Primeiro que a população é considerada branca nesse país, ela absolutamente sofre muito menos abordagem, se é que quando sofre abordagem policial. E a gente sabe muito bem disso, as pessoas brancas que estão nessa sala depois podem pensar quantas vezes foram abordadas por sofrer uma abordagem policial de um agente público ou privado de segurança. Esses estereótipos, eles resolvem a situação da segurança pública de dizer o seguinte, olha, a polícia é contra os negros, a polícia é racista. Isso não traz a polícia contra a sociedade? Não fica uma briga entre a polícia e a sociedade, os setores da sociedade, setores da esquerda, delegado Valdir, ou não? Eu vou pegar um gancho na resposta do Euler. Quando você perguntou que o Fabrício defende o uso da droga. Ok? Então, pegando esse gancho, eu digo, essa é a opinião dessa senhora. Particular dela, é a opinião dela. Agora, me conta uma coisa, eu fui policial há 30 anos. Qual o dia que eu acordei pela manhã e vou fazer uma operação policial, aí vamos escolher só aqueles de cor amarela, negro, cor de rosa, azul. Não, eu saio para ver uma investigação. Aquele que tiver sendo abordado, eu passo um carro, vou abordar na rua, né? Eu tenho policiais negros, eu tenho policiais morenos, a gente vai escolher o condutor pela marca do carro, pela cor do carro, e isso daí, me desculpe, isso daí é uma discussão ideológica que não agrega nada ao país. Isso acaba dividindo mais o país. O Brasil tem que juntar. Nós somos negros, nós somos amarelos, nós somos brancos, nós somos pardos, nós somos brasileiros. Então essa divisão eu acho muito ruim. O que nós temos que fazer é agregar. Nenhum policial, quando ele vai entrar num tiroteio, ele vai escolher contra quem vai atirar ou contra quem está armado. Quando eu faço uma investigação, eu não sei quem que é o traficante. Quando a gente detém o usuário e depois chega no traficante, eu vou parar primeiro, bater na porta. Por favor, qual a sua cor? Para mim ver se eu prendo você ou não prendo. Então não existe isso. Isso daí desculpe, mas é ilusão ideológica. Eulerivo.
Olha, eu acho que a nossa sociedade brasileira, pela história do Brasil, os negros foram escravizados primeiro. Eram considerados nem cidadão. Quando adquiriu a cidadania, era a segunda categoria. Hoje, no trabalho, nas escolas, em todo lugar, existe, de fato, uma discriminação em relação ao negro. Está menor? Está menor. Mas existe? Existe. Também na área da ação policial existe? Eu acho que existe. Conheço inúmeros casos. E é preciso denunciar isso? É preciso. Inclusive, uma boa parte dos policiais são negros e não poderia ter essa atitude. Mas tem, não é? Mas tem. Isso é só um alerta geral. É claro que o cara não vai perguntar, você é branco ou negro para poder atirar em você? Não, não vai ter isso não. Claro, isso é uma força de expressão do delegado. Mas que existe quando você olha, já existe uma certa avaliação, assim, até às vezes não consciente, então é preciso alertar a sociedade. Não podemos tratar diferente uma pessoa negra. Não pode, isso existe, esse tratamento existe, nós temos que reconhecer que ele existe. Existe senão racismo não vai combater. estrutural, na sua opinião? Existe o racismo, nós temos que combater isso, isso é histórico. É necessário que nós tenhamos consciência disso, para nós ajudarmos a combater isso. Ok. Né? Rafael, Pois não. pela primeira, eu acho que um dos poucos momentos que eu vou discordar do Euler, com todo respeito, mas é muito engraçado quando você pega essa senhora, ativista, e você fala do policial. Para mim é até uma falta de respeito com os policiais. É muito engraçado porque quantos ministros nós temos no STF? São 11. Quantos são negros? Nós temos quantos ministros no STJ, Euler? Quantos são negros? Nós temos quantos professores nas escolas? Quantos são negros? Nós temos quantos médicos atendendo nos hospitais? Quantos são negros? Nós temos quantos aqui na redação, na imprensa brasileira? Quantos jornalistas são negros? Pô, mas o que é isso? Aí vamos falar da polícia, quando o Brasil... Então vamos falar assim, ó, nós temos uma divisão no país todo, mas querer trazer a segurança pública para o seio da discussão e querer centralizar é falta de respeito com a polícia e é falta de respeito com a inteligência do ser humano. Então vamos falar da divisão. Quantos ministros negros o Lula tem, Euler? Quantos ministros negros ele tem? Vamos falar isso. E agora nenhum, né? Pois não, mas você tem, eu acho que o delegado está levantando é o seguinte, que o racismo, ele existe, não é só quando a polícia aborda uma pessoa. Em geral, eu, por exemplo, vou contar a vocês, eu tinha uma motorista que me ajudava, uma assessora, ela era motorista, dirigia meu carro, é negra. E muitas vezes eu parei à noite, às vezes para comprar um medicamento, ela descia do carro, eu nem descia, ela ia lá comprar. Cara, o tratamento que ela, quando chegava na farmácia, ela não era vista. Não era vista, ela tinha que quase chamar a atenção, quase que chamar para ser atendida ali, entendeu? Existe. É um pouco, a pessoa não dá um grande valor, não é? Então não é só um problema da polícia, em geral, a sociedade tem isso. É preciso reconhecer isso para poder avançar. Ok. Chegou a hora do nosso quadro Confronto Direto. A vinheta está aí? Eu não sei se os nossos debatedores sabem desse tema, né? Sabem desse quadro. Temos a vinheta? Sim. Confronto Direto. O que é o confronto direto? A gente tem a urna com o nome dos senhores aqui. O nome do Euler e o nome do delegado Valdir, certo? Delegado Valdir, vou dar a primazia para ele, porque o senhor já participou uma vez, certo? Eu escrevi aqui, viu, Andressa? Fica tranquila. É o seguinte, se o senhor for sorteado, o senhor vai fazer a pergunta tema livre para o Euler. Se o Euler for sorteado, ele vai fazer a pergunta tema livre para o senhor. Vamos lá? Bora lá. Pega aqui. Pega e me entrega, por gentileza. Obrigado. Vamos lá então no confronto direto. Meu Deus do céu. O senhor faz a pergunta para o Eulerivo. E o senhor que sempre é muito polêmico e muito criativo. Vamos ver se o senhor vai fazer uma pergunta leve ou uma pergunta dura. Delegado Valdir. Extremamente leve. Ele é do mundo da política. Euler, o senhor apoiaria o governador Ronaldo Caiado para presidente da República? No embate com Lula, não. Porque eu acho que devemos dar continuidade ao governo Lula. O Caiado tem grandes méritos, não estou dizendo que ele não seria o meu candidato. Não seria o meu candidato no embate com Lula.
porque eu acho que o Lula, por ser um trabalhador, um operário, um cara muito inteligente, que tem um povo no coração lá, eu acho que o Lula preocupa muito com a população, com a melhoria da vida. Agora, o Caiado tem grandes méritos, eu até reconheci aqui. Eu quero só levantar para você aqui, o Rafael, e até fazer um elogio. Dias atrás, uma menina, uma diretora do Movimento de Luta da Casa Própria, foi internada às pressas no hospital, naquele UGOL. Foi internada às pressas. De imediato, assim, coisa de 5 minutos. A mulher é pobre. Eles fizeram uma radiografia do abdômen dela, a menina tinha perfurado o abdômen. Foi uma coisa, talvez, de um tumor ou coisa assim. Operaram ela. Olha, foi uma coisa, se não tivesse sido eficiente, em 3 horas, 5 horas, teria morrido por sepsemia. Também nessa semana que passou, eu ia até mandar uma carta para o presidente da Saniago e não fui, não mandei. Eu fui na Saniago, sem marcar audiência com ninguém, para pedir uma informação. O Rafael, me identifiquei na portaria, entrei lá para saber sobre a questão da rede de água para Aparecida de Goiânia. Olha, em 10 minutos a secretária do presidente me atendeu, montou uma equipe de trabalho, chamou 2 engenheiros especialistas, ou seja, em 30 minutos, todas as dúvidas foram resolvidas assim, numa coisa assim impressionante. Eu quero aqui agradecer aqui eu tenho aqui o nome dessas pessoas, que eu fiquei assim admirado pela eficiência da Saniago. Então, no fundo, é um elogio. Um elogio ao pessoal do UOL, ao pessoal da Saniago, entendeu? Eu anotei aqui o nome aqui do senhor, é o nome do pessoal da Saniago, a senhora Marcela, que foi muito gentil e muito eficiente, parece que ela é chefe de gabinete do presidente, a Marcela, o senhor Rafael, o engenheiro, muito competente, e o senhor Júlio. Esses 3, a Marcela juntou eles imediatamente. Então, eu elogio isso. Agora, mas no embate presidencial, eu ficaria com Lula nesse caso. Ok, vamos lá então. Coloca fogo no parquinho aqui, que a gente tem que usar os nossos quadros aqui, porque, como dizia o Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer, então a gente precisa usar os quadros aqui. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Câmera na farda dos policiais. Vou começar com Euler. Você é a favor ou você é contra que os policiais usem as câmeras? Sou a favor. Só que eu acho que a câmera é grande demais. Eu acho que tem que ser uma câmerazinha muito pequenininha. E talvez mais de uma por farda. Pequenininha. Não é? Porque eu acredito que o policial sério, ele age corretamente, sendo filmado ou não. E o policial que é bandido, ele age incorretamente, sendo filmado ou não, mas se for filmado, ele vai ser inibido. Ok. Então, isso quer dizer que a polícia como um todo, eu elogio a atitude da polícia e a coragem da polícia que defende aí a segurança pública. É muito importante, mas eu defendo a câmera, uma microcâmera, mais de uma por farda. Eu acho que é uma necessidade isso aí. Delegado Valdir, qual a sua opinião? Primeiro, eu acho que todo policial é legalista e honesto por natureza, só caso prove em contrário. Depois, radicalmente contrário, câmeras a gente tem que ter nas escolas, nas ruas, nos presídios, nas creches, nos asilos. Então, esses são os locais onde a gente deve ter câmeras. Não no policial que exerce uma atividade diária, né? E aí ele não vai ter... Se ele for no banheiro, aí vai desligar a câmera, aí ele vai ter oportunidade... Então você vai avançar na intimidade, do policial. Ele vai comer e vai ficar mostrando o alimento dele. Então ele vai passar a ser filmado, ele vai para um Big Brother. Então, nós temos que filmar bandido. É uma invasão de privacidade. Invasão de privacidade. Isso intimidaria o policial Então a gente faria o contrário, então. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a câmera 24 horas do policiais, eu concordo. Mas colocar em todo político câmera 24 horas. No Lula? Vamos colocar no Lula, no Dino, colocar em todo ministro, em todo prefeito, todo vereador. Aí eu concordo. Todos têm fé pública, então. Mais uma vez a gente escolhe o policial como vilão nessa história. Além da questão de dizer que ele discrimina, agora nós estamos dizendo que ele tem que ser monitorado. Por que o policial, aquele que cuida da sociedade, aquele que cuida da minha vida, da minha segurança, da minha proteção, eu tenho que monitorar ele? Ele já é fiscalizado pela corregedoria, pela própria polícia, ele é fiscalizado pelo Ministério Público, pela imprensa, pelos conselhos de segurança, ele é fiscalizado pelo juiz, pelo promotor, pela mulher.
Por quem mais que ele vai ser Tem fiscalizado? projeto na Câmara dos Deputados, inclusive, que proíbe determinados policiais a serem candidatos? Existe um projeto em tramitação. Está iniciando, é que eles têm medo do policial. O policial no Brasil ele é política. perseguido, Euler, na sua visão, Olha, ou não? olha aqui. Por todas essas razões elencadas pelo delegado Valdir? Eu acho que a Câmara tem que ser filmado em todos os lugares, inclusive na polícia. Pelo seguinte, eu acho que a polícia, ela não é uma instituição desonesta, ao contrário. Ela tem que prestar um grande serviço. E essa ataque que faz uma gravação da sua atuação, ajudaria a própria polícia. E é claro, se você vai ao banheiro, não tem que ligar a câmera. A câmera é quando você está fazendo abordagens. Você está numa equipe, vai sair aqui agora, então ligo as câmeras. Todos, que aquele que foi, os policiais que são bons, e na minha opinião é a quase totalidade, eles às vezes são manchados por atitude incorreta de alguém. Isso vai refrear um ímpeto de alguém, entendeu? Isso é importante, isso aí. Né? O que você perguntou para mim? Não, perguntei sobre se o policial é perseguido no Brasil. Olha, eu acho que o policial não é valorizado conforme deveria ser, sim, sabe? Eu acho que deveria ter E por isso que eu levanto, que a população tem que participar da segurança pública, inclusive conhecer os policiais e ajudar os policiais. Eu acho que há uma certa discriminação, sim. A esquerda por isso que vê eu o acho que policial como um demônio, a Câmara vai vezes, separar. A Câmara, na farda, vai separar. A polícia não precisa temer. Ela está pegando um bandido. Bandido é bandido, você está armado, está agressivo, você não adianta. Você tem que... Então, a filmagem defende a própria ação da polícia. Boa parte da esquerda demoniza a polícia? Eu acho que não, porque a esquerda reconhece a necessidade da polícia. O que nós achamos errado, eu sempre combato, é a ideia que se tem da polícia de atacar a população civil que luta. Por exemplo, vai ter uma manifestação contra o aumento da passagem. Esse joga a polícia em cima do trabalhador, do povo. Manda às vezes bater, botar Mas a polícia age de maneira deliberada? Aí não, fica... Isso é decisão do executivo. Pois é, então nesse caso... É decisão da política. Você tem que levantar lá... Então fica, ela é usada muitas vezes... Mas tem algum político que de maneira deliberada faz assim, se tiver uma manifestação pacífica... mete o cacetete ou não? O que acontece... ou tem manifestantes também que exageram e a polícia tem que agir? Vou contar um fato que aconteceu aqui, tempos atrás, uma manifestação naqueles black box. Eles saíram destruindo aqui na Jamel Cecília aquelas lojas com... Eles usavam pedras, paus e foram levados para o 8º distrito. Tinha inclusive na época professores. Tinha câmeras, tinha filmagem. Como que um policial vai enfrentar? O cara chega com uma pedra, o que ele faz? Ele leva a pedrada, morre, ou ele reage, algema e prende? Quando ele é colocado numa operação por determinação do executivo, é para resolver o problema. Ele não pode aumentar o problema. Então ele tem que ter o seu papel ostensivo. Mesma coisa com as torcidas organizadas. Quando estão as torcidas organizadas, ele tem que agir com rigor. Não tem como você levar para manifestantes flores, não tem como você levar para... Você tem que levar cacetete. Não adianta você querer levar para a torcida organizada a flor, você tem que levar cacetete. Senão não tem resultado. Senão a polícia sai desmoralizada. Ele fez uma provocação, o senhor não respondeu nesse minuto final. O senhor acha que o Lula também deveria ser vigiado 24 horas por dia com a câmera? Não, o Lula não é um bandido. E acho que quando eu falo a câmera para a polícia, eu estou levantando aqui para proteger a própria polícia. Porque nós sabemos que a polícia, o cidadão armado e a polícia está armada, ela exagera, alguns exageram. E aí vai denegrir a corporação. Eu sou contrário a essa ideia de querer achar que política é bandido. Essa ideia foi colocada no Brasil. Nos políticos também. Eu sou contrário. Se colocar nos policiais. Não, acho que sou contrário. Vamos colocar nos policiais, bacana, então vamos colocar nos políticos também. Todo mundo. Aí tudo bem, se for igual... O senhor toparia? Claro. Ser vigiado? Na hora, Big Brother, ué. O que tem de errado nisso? É uma visão. Okay? Aí nós vamos ver quem que é bom e quem que é ruim. Olha, é uma visão, nós sabemos, não podemos levar essa visão assim para o deboche, não é verdade? A polícia militar, quando vai fazer uma operação, vai usar a violência. Ela, se tiver a gravação na sua farda, o policial vai usar a violência na dose que ele tem que usar e não vai exagerar e vai proteger a própria corporação. A própria corporação, daqui a uns tempos, vai pedir câmeras.
vai pedir câmeras, que não é uma coisa contra a polícia, não é considerar a polícia de bandida, não é assim não. É que hoje, por exemplo, tem a imprensa vai e coloca lá, e parece que todos daquela corporação tem lá 20 pessoas, um cara excede, e aí todos estão manchados. Ok. Entendeu? Não pode ser assim. Se eu fosse policial, vou deixar muito claro aqui, ou como jornalista, como político, qualquer profissão, eu acho terrível a pessoa ser vigiada. Por que outros cidadãos, outras profissões têm fé pública, têm a fé pública e o policial não tem? O policial tem que ter uma câmera na farda dele. É que o policial usa, sabe o que é? É que o policial intervém de forma armada. Mas existe o problema. Mas o policial, por exemplo, aqui, talvez é um dos únicos profissionais... Você pode fazer qualquer coisa, menos armado. O policial é um dos únicos profissionais que sai de casa sem saber se ele vai estar vivo no final da noite. Rafael, nós sabemos disso. Rafael, o policial age em legítima defesa própria sua e de terceiros. Ele é uma força que é trazida pelo Estado. É determinado pela Constituição. Na Constituição, ele age com a legalidade. Tá? E ele age em defesa própria e de terceiros. Acabou. E tem que agir. A arma de fogo, Euler, a arma de fogo é só uma ferramenta, um instrumento. Se ele vai usar a arma de fogo ou não, ele tem outros meios não letais, ele vai tentar usar a força física, ele é treinado, ele é preparado. Existem momentos que isso não vai ser possível. Para encerrar Fogo no Parquinho de novo aqui, mais uma última pergunta para os nossos debatedores a respeito dessa questão da segurança pública. Qual nota você dá para a segurança pública do Brasil na gestão do Dino? Não tem condições de fazer isso. Mal começou o governo Lula, ainda não tenho. Eu conheço o Dino, sei, se fosse mirar, porque eu conheço a qualidade dele, eu daria uma nota elevada para ele, não é verdade? Mas ele mal começou o governo, então tem que aguardar um pouco mais essa situação. Delegado Valdir. 0. Muito bem, muito obrigado a essa dupla fantástica, que se mostrou uma dupla muito respeitosa, né? Só eu fazer uma pergunta para o Valdir. Sim, pois não. Valdir, essa caixinha aí estava fechada aí. Valdir, você como delegado preocupado com segurança pública, se houver um convite a Adriana Costa para ministra, você está de acordo? Vamos esperar o convite primeiro, né? Nós não podemos fazer adivinhações, não. Não vão ser mãe de nada, não. Fogo no parquinho, literalmente. Obrigado ao delegado Valdir Soares, incansável, ele que é presidente do Detran Goiás. E parece que ele é meio onipresente, né? Com todo respeito a Deus que é onipresente, mas todo lugar o senhor tá. Muito obrigado. Amém. Obrigado, forte abraço. Abraço, Euler. Obrigado pelo brilhante debate. Obrigado. Euler Ivo. Rafael e a todos que nos assistem. Dirigente do PCdoB, muito obrigado. Eu agradeço aqui a TBC, o Rafael. Rafael, você está mostrando que daqui a uns tempos você vai entrar para o Partido Comunista, Rafael. Cara assim, democrata, debatendo aí, não é verdade? E também saudar aqui o nosso delegado Valdir, que está aí hoje no comando aí do trânsito. E eu agradeço a atenção da nossa audiência e falo, TBC, sempre com você. Eu costumo dizer o seguinte... Vai ser contratado, hein? O Reino vai ser contratado aqui. Eu costumo dizer o seguinte, eu já fui chamado de comunista, de bolsonarista, de lulista, de petista, de eletricista, de taxista, mas o único ista que eu sou é jornalista. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.